vamos começar a formar aqui a nossa sala de entrevistas, chamar os nossos convidados. Então, para mediar esse momento, junto aos nossos palestrantes, vou convidar Fábio Barros. Ele será o mediador desse módulo, professor, atuante espírita de Seara de Deus. Fábio, prazer estar com você mais uma vez. E agora vamos convidar os nossos palestrantes. André Trigueiro, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias e Sérgio Felipe de Oliveira. Fábio Barros é professor, espírita atuante, palestrante, trabalhador do Grupo Espírita Seara de Deus, e é ele agora quem vai comandar esse momento da sala de entrevistas. Então, Fábio, é com você. Bom dia a todos. Mais uma vez, para quem está retornando do intervalo, sempre bem-vindos a esse auditório. Muito feliz de estar nessa manhã, nessa tarefa que é a sala de entrevistas, até porque é uma grande oportunidade para que algumas perguntas que foram feitas pelos que estão na plateia possa ter as respostas daqueles que trouxeram as ideias, que expuseram e que nos trouxeram tantas coisas boas nesses dias de semestre. Algo muito importante a se dizer no início desse trabalho é que nós não temos perguntas mais importantes ou menos importantes. Muitas pessoas que chegaram ao Cimesp neste ano estão aqui pela primeira vez. André, Alberto, Sérgio, Haroldo, são pessoas que foram convidadas a estarem no Cimesp. E às vezes perguntas aparentemente muito simples para a tarefa daqueles que já estão no estudo da doutrina espírita, parece algo que nós poderíamos aqui talvez não apresentar, mas não é assim que trabalhamos. São perguntas importantes para todos nós que estudamos essa doutrina. Nós temos perguntas gerais e temos perguntas específicas para os expositores. Mas nós vamos começar por uma pergunta geral. Ela apareceu por diversas vezes. E é importante tratar um pouco mais sobre ela, com certeza. Nos últimos anos, nós sofremos muito com a pandemia. Ela veio carregada de muito medo, ou de muitos medos. E de várias perguntas, eu separei uma que eu acho que resume um pouco do todo. E a pessoa diz o seguinte: fico pensando, tentando imaginar como Deus e a espiritualidade divina estão trabalhando incessantemente com esses desencarnes no aspecto coletivo, nesta pandemia que se tornou mundial. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Que Deus abençoe e proteja a todos vocês, que nos ajudam muito com as palavras e vibrações de amor. A palavra está aberta, qualquer um dos nossos palestrantes pode fazer uso da palavra e que nós possamos falar um pouco sobre essa questão. Haroldo, Sérgio, André, Alberto. Quem primeiro? Vamos lá? Vamos. Bom, tem algo curioso, está no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar foi psicografado numa época muito próxima da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos relatos no livro Nosso Lar exatamente desse processo. E é importante a gente colocar essa pandemia numa perspectiva histórica,
Na Segunda Guerra Mundial, desencarnaram muito mais pessoas do que na pandemia da Covid. Você somar aí todas as mortes de Covid, talvez não chegue no número de judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. E os benfeitores citam esse trabalho enorme de receber esses espíritos, as equipes de trabalho. Isso está bem descrito. Eu sugiro, então, uma leitura do livro Nosso Lar, porque é muito interessante, né? A gente perceber algo que me tocou profundamente, como os espíritos também ficam sensibilizados. Porque a questão não é de ser imortal, da morte não cessar a vida. É o processo do sofrimento, o tipo da desencarnação, a maneira como a gente desencarna, os desdobramentos psicológicos que tem em um desencarne dessa natureza. E a gente percebe muita sensibilidade, muita empatia, muita responsabilidade dos espíritos ao tratar dessas questões. Quer dizer, espíritos imortais tratando com todo respeito, não só a desencarnação propriamente dita, mas os efeitos que decorrem de uma desencarnação em massa. Posso comentar alguma coisa? Porque o Dutra falou da Segunda Guerra, né? Mas eu acho que talvez essa pandemia se assemelhe um tanto em alguns aspectos à Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma revolução na filosofia. Quer dizer, você teve o surgimento de filósofos com abordagens relevantes, como foi o Wittgenstein, como foi o Heidegger, por exemplo. E eu até pegaria um pouco do pensamento do Heidegger em Ser e o Tempo, que justamente ele vai abordar essa questão que ele vai chamar de facticidade. Ele diz o seguinte, que a gente deve primeiro reconhecer de fato a situação que nós estamos. Que nós nascemos nessa família, que nós estamos com essas pessoas, que nós estamos nessa condição, com essas dificuldades, que essas são as limitações, que esses são os meus erros, que a gente precisa de pôr o pé no chão, de assumir qual é a minha realidade de fato. O Heidegger vai chamar de Dasein. E quando você se depara com a tua realidade, a gente acaba vendo que uma série de fatos e circunstâncias da vida foram gigantes e determinaram inexoravelmente a situação em que nós estamos. Ele chama isso de facticidade. São fatos tão maiores do que nós e nós ficamos assim acachapados pela situação sem ter o que fazer. E aí, na minha leitura de Heidegger, lógico, a única solução é transcender. Quando não tem mais jeito, quando nós admitimos, diante de fatos inexoráveis, a única forma de transfixar essa facticidade é transcender. E eu acho que, de alguma forma, isso traduz um pouco o que está acontecendo com a humanidade. Que nós estamos vivendo situações tão dramáticas, porque não é só a questão das mortes. Sabe, foi tão difícil para mim, por exemplo, receber o diagnóstico da minha mãe com Covid, e ela foi para a enfermaria de Covid e a gente não vê mais. E não pode ir junto, porque se for junto, como que eu vou encontrar depois com meu pai? Ou com meu primo, para ser entubado, e a enfermagem já colocando um vídeo para ele fazer para a família, dizendo, olha, gente, eu volto logo, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Sabe, não é só a morte. Foram as circunstâncias caprichosas que a pandemia gerou nas nossas realidades. De dizer, quem passou Covid para minha família, quem passou Covid para minha mãe, para o meu pai. Isso gera uma circuitaria de questionamentos e de inseguranças, que não passou ainda de tudo. E eu não querendo me estender muito, mas eu até estava conversando com o Haroldo, nas nossas conversas, não sei como qualificar nossas conversas. Nós conversamos acho que umas 6 horas, mais ou menos, sem parar, né? O vírus do Covid, ele pega um gene chamado ACE2. Um gene, chama isso, ACE2. E esse gene, ele está relacionado a variar, os genes mais próximos do gene onde haja o vírus, são genes ligados à cronobiologia, regidos pela glândula pineal. Então esse vírus, ele mexe com as estruturas do cérebro. E a gente começa a ver que as pessoas estão com o psiquismo modificado. Esse cérebro que filtra as expressões do espírito está mudado. E nós estamos vendo jovens com ansiedades, com depressões, com situações que a gente não via antes, como a gente nunca viu. Uma circunstância numa escola, por exemplo, 16 jovens de salas diferentes da escola entraram em pânico, teve que chamar o SAMU, o atendimento de emergência. Então está acontecendo alguma coisa diferente, porque a nossa biologia está mudando. E tudo isso é uma reação da natureza a nos chamar a uma nova condição. Não quero aqui fazer palestra, não é isso, mas não posso ficar sem falar o que eu vou falar agora. A benefício de quem não está aqui agora e nem tem voz para dizer. Nós tivemos o mal da vaca louca, gripe aviária, gripe suína. Lá na China, não se tinha o que comer. Passaram a comer animais silvestres, morcegos. Então, a natureza começa a reagir. Nós temos que parar de comer bicho, gente. Você já viu como um passarinho olha você, se ele para um pouco para te observar? Você já viu o olhar de um peru? Olhe para você ver. Você nunca mais vai comer peru. Uma vez eu estava no aquário de Monte Rei, próximo de São Francisco, nos Estados Unidos, e tinha um tablado assim, que era o pier, que dava para o mar. E eu estava andando e tinha uma pessoa me seguindo. Eu olhava assim e falava, gente do céu, quem é que está me seguindo? E eu andava e falei, será que eu estou vendo espírito? Que é? Sabe o que era? Era um polvo. Um polvo. Quando eu achei ele olhou para mim, eu falei, não é possível, isso é um pirata reencarnado. Só pode ser. Então, gente, aqui não é um congresso espírita. Gente, como é que a gente pode viver ainda como vampiro? E ainda achar gosto? Sabe, nós temos que parar para pensar. A natureza, ela reage. Ela alerta. E eu estou falando aqui, tomando tempo que não devia, para falar por aqueles que não podem falar por nós. Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar essa questão da pandemia, essa questão das passagens, das mortes biológicas, vem para trazer aquilo que o Dutra estava falando, vem para nos trazer a vida, a lucidez.